Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Comissão Mista para o Diálogo Político entre o Presidente da República, Filipe Nunes, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, realizou hoje a sua primeira reunião de trabalho. Foi um encontro a porta fechada que agendou para a próxima segunda-feira o início dos pontos prévios que vão anteceder a reunião entre os dois líderes. Faltavam 15 minutos para as 10 da manhã, hora marcada para o início da sessão, quando José Manteigas e André Magibir, dois dos três membros indicados pela Renamo, chegavam ao local do encontro. No interior deste edifício já se encontravam Jacinto Veloso, Alves Mutec e Bem-vinda Levi, indicados pelo governo. A porta fechada confirmava-se então a retoma de mais uma fase do diálogo político, que se espera seja mais produtivo que o anterior. No final, José Manteigas fez as primeiras declarações sobre o encontro. Fundamentalmente, hoje estivemos a fazer uma abordagem em relação à metodologia de trabalho. Portanto, relativamente ao desenvolvimento e o desempenho destas atividades, só terão lugar nos próximos dias, que o primeiro dia, em princípio, está marcado para segunda-feira, para a retomada desse encontro. Jacinto Veloso considera que foi uma reunião cordial e estão criadas todas as condições para a comissão funcionar. Foi um encontro preparatório de futuros encontros, troca de ideias, de assuntos a tratar, no quadro da preparação do encontro que esperemos seja brevemente entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo, com o objetivo de encontrar uma solução para a paz e a reconciliação nacional. O encontro decorreu num ambiente muito cordial e esperamos que aliás, foi a nossa vontade, que assim continue no futuro. Os membros da comissão mista apenas esteve ausente o deputado Eduardo Namborete, que, segundo soubemos, se encontra fora de Maputo. Ainda hoje, a Renamo pediu a cessação dos ataques das Forças de Defesa e Segurança no centro do país para dar espaço ao seu líder para se concentrar no diálogo político. Foi em conferência de imprensa proferida pelo porta-voz do partido que veio a exortação. O adágio popular ensina-nos que é falando que as pessoas se entendem. E estando neste momento a reiniciar o contacto para o diálogo, é prudente que demonstremos com atos concretos que o diálogo é a principal solução do conflito que nos opõe, mandando parar as ofensivas militares que estão a ter lugar em Gorongosa, por exemplo, e outros cantos do país, de modo a assegurar-se que o Presidente Dhlakama se concentre no diálogo político que tem lugar em Maputo, pois a equipe da Renamo pretenderá contactá-lo sempre que for necessário e deve-se garantir condições para que ele possa corresponder. A Renamo realçou a importância do início do diálogo e disse que as movimentações em larga escala das Forças de Defesa e Segurança, que desde estarem em curso no centro do país, contrariam o espírito do diálogo. O Partido Renamo e seu presidente, Afonso Macacho Marceta Dhlakama, regozijam-se por este fato, mas também lamentam que enquanto as equipas se preparam para o frente a frente, há desdobramento militar na Gorongosa, estando as forças do governo neste momento em Mucosa a dirigirem-se a Satungira, local onde reside o presidente Dhlakama atualmente. Para a Renamo, as chefias militares devem inspirar as equipes de diálogo a encontrar um entendimento político. O Presidente da República, Filipe Nunes, iniciou uma visita de 4 dias à província de Tete. Ainda na manhã de hoje, o chefe de Estado recebeu o seu homólogo do Botsuana, que escalou Tete para visitar a hidroelétrica de Caorabassa e comentou sobre a tensão político-militar, tendo-se manifestado desapontado com o comportamento da Renamo. O jato da Força Aérea de Moçambique aterrou no aeroporto de Xingoze, em Tete, por volta das 8 horas e 30 minutos desta quarta-feira.
O presidente da República era aguardado pela população, mas ele também teve que aguardar pela chegada do seu homólogo do Botsuana, que aterrou 10 minutos depois. Os dois chefes de Estados foram saudados pela população e, numa curta comunicação, Filipe Nyusi apresentou o ilustre visitante e falou do propósito da sua visita a Tete. Ele está de passagem porque estamos a discutir sobre a agricultura, estamos a discutir sobre a energia, estamos a discutir sobre estradas, turismo, hospitais, escolas. Então ele decidiu, a minha visita não é só reuniões, quero ir ver aquilo que os irmãos de Moçambique estão a fazer em diferentes áreas. Escolhemos, neste caso, a área da energia. E foi com esse propósito que o presidente do Botsuana seguiu para a hidroelétrica de Cahora Bassa. Militar, com formação em pilotagem, Ian Khama comandou pessoalmente o avião da Força Aérea do seu país até o distrito de Cahora Bassa. Acompanhado pelo PCA da HCB, a comitiva presidencial do Botsuana escalou várias áreas da hidroelétrica, desde a Albufeira até a zona das 5 centrais de produção de energia. No final da visita, Nkama era um homem bastante impressionado. Well, Mozambique, first of all, has a lot more water than we do in Botswana. And I think having just seen the dam, the Cahora Bassa Dam, you have that impression as well. Even though we saw that the dam levels are lower than they have been for many, many years, they're still able to generate up to almost 2,000 megawatts of electricity, which of course, as you well know, they supply to Mozambique itself, to South Africa and even to Botswana. E creio que, de facto, o objetivo principal da visita do Sr. Presidente de Botswana era realmente conhecer a HCB, ver as suas capacidades, não é? Para depois se avaliar o que é que nós podemos fazer em termos concretos. Ian Khama é também atualmente presidente da SADC, por isso comentou a questão político-militar aqui em Moçambique e disse que não faz sentido que um partido político representado no Parlamento continue a fazer vítimas, sobretudo civis, usando armas de fogo. When I talk about being disappointed, the fact that there are some elements in the country who are trying to upset the peace is something that is totally unacceptable. It's unacceptable to me as the President of Botswana, and it's unacceptable to the SADC region and the organization as a whole. And it's something that must not be tolerated. Assim terminava a visita do presidente do Botsuana ao nosso país. A indústria hoteleira está a ressentir-se da crise do setor de recursos minerais na província de Tete. De visita àquele ponto do país, o presidente da República encorajou os empresários a não desistirem de investir no turismo. Este é mais um hotel que abre as portas na província de Tete. A inauguração feita esta quarta-feira pelo chefe de Estado Filipe Nyusi acontece numa altura em que a crise no setor dos recursos minerais afeta diretamente a indústria hoteleira. No caso deste hotel, os gestores dizem que só terminaram o projeto porque a crise começou depois de terem começado com a construção. Naquela altura a economia estava em alta, mas como a economia é uma coisa que a gente não consegue prever 100%, e este é um projeto que quando a gente começa não é que a gente consiga pôr uma mala e levar para outro sítio, uma vez que dá o arranque temos que acabar. E agora sabemos que estamos a passar uma fase muito difícil economicamente, mas esperamos que isto seja passageiro. Vamos lutar para isso, vamos trabalhar para ver se temos o sucesso, não é? O presidente da República reconhece as dificuldades, mas encoraja os empresários a não desistirem de investir, tendo assegurado que o setor de turismo faz parte das prioridades do governo e que, inclusivamente, oferece facilidades para atrair mais investidores. Queríamos, mais uma vez, realçar que esta oferta que o Grupo Interhotel nos entrega como um produto responde à nossa vontade e à clareza do nosso governo de dar maior oportunidade à promoção do turismo, incluindo algumas facilitações.
Avaliado em mais de 7 milhões de dólares, o hotel, ora inaugurado, tem 71 quartos e emprega 86 funcionários. Subiu para 8 o número de mortos na sequência do acidente ocorrido esta terça-feira na Estrada Nacional número 7 em Tete. E na noite de ontem houve mais um acidente de aviação no mesmo local que resultou em 2 feridos. O número de vítimas mortais do acidente ocorrido esta terça-feira, neste ponto que dista cerca de 6 km da cidade de Tete, aumentou para 8. De acordo com o último contacto do pessoal do Hospital Provincial de Tete, aonde deram entrada os feridos, mas também os corpos resultantes desse acidente. Só que no mesmo dia, por volta das 22 e tal, mais um acidente de viação aconteceu precisamente na mesma zona. No caso vertente, foram 2 caminhões transportando madeira da mesma companhia que vinham seguidos. E porque o caminhão que estava à frente notou a presença de algo estranho na zona do acidente, efetuou uma travagem brusca. E o que vinha atrás não conseguiu fazer o mesmo. Embateu na parte traseira e o resultado disso é justamente este. A cabine ficou quase que toda ela destruída, mas não há vítimas mortais. O que terá acontecido será difícil eu dizer porque não esteve presente, mas em termos das vítimas todos estão hospitalizados. Portanto, quantas pessoas? 2, o motorista e o ajudante. Os 2 caminhões vinham seguidos, de acordo com o que dizem, por causa do engarrafamento que houve, o outro não conseguiu contornar a curva e a descida, onde acabou chocando o caminhão do colega. Foram 2 caminhões da mesma empresa. E ainda sobre o primeiro acidente que aconteceu aqui, as 2 vítimas que deram entrada nos serviços intensivos do Hospital Provincial de Tete continuam com um prognóstico reservado. As imagens são de Gaspar Chirinda, Ricardo Machava, STV. Muito bem, prosseguimos com outras notícias. Uma rapariga de 16 anos de idade teria sido violada e assassinada por desconhecidos no bairro Guava, em Marraquém, na província de Maputo. A vítima foi encontrada dentro de uma casa ainda em obras e sem parte da roupa. Depois das aulas, a menor seguiu o caminho de volta a casa, mas a viagem terminou numa tragédia. O corpo da menor foi encontrado próximo da casa onde vivia com os pais, no bairro Guava, em Marraquém. Os familiares levantam a hipótese de a vítima ter sido violada e assassinada por pessoas que vivem no mesmo bairro. Pelo aquilo que nós estamos a ver, acho que não são pessoas de longe. Digo isso porque conseguiram vir pôr o corpo perto da casa. Então deixa-nos inquietos. A indicação justamente até agora se vê porque ali houve aquele movimento, não é? Até que a menina está sem roupa daqui para baixo, então a gente entende que foi uma violação até chegar à morte. Os moradores queixam-se de ocorrência de vários crimes no bairro Guava e dizem que a situação é agravada pela falta de iluminação na via pública e de patrulhamento da polícia. Costumamos apanhar pessoas ali na linha feira, na ponte, pessoas que fumam, arrancam telefones e desfazem nas pessoas. Pior é isso porque não temos a iluminação. 17 horas já não há energia, 17h30 é energia, 18 não há, assim, até para termos energia, até 22 horas. Essa hora já é uma hora morta. E o grosso das pessoas que vivem cá, crianças, estudam à noite, não tiveram acesso porque o nosso bairro não tem uma escola secundária. Quando as crianças saem do Guava, cada pai tem que arranjar-se da sua maneira. No ano passado, encontrou-se um corpo na linha feira. As pessoas fizeram isso, foram deixar para se pensar que é o comboio, mas não foi arrastado pelo comboio, mataram e deixaram. No ano antepassado, foi-se apanhar um corpo depois de uma semana podre, lá embaixo, até para tirar o corpo, tiraram em pedaços. Até às 15 horas, a altura em que a STV deixou o local, o corpo da menor ainda não tinha sido removido, o que agastou os moradores que alegam ter reportado o caso à polícia pelas 8 horas da manhã. Homens armados e mascarados sequestraram o filho de um empresário na cidade da Beira. Os sequestradores que deixaram escapar o irmão da vítima sequestrada balearam o motorista que acompanhava os petices.
3 indivíduos armados, mascarados e que se faziam transportar numa viatura ligeira, sequestraram na manhã desta quarta-feira o filho do empresário Aris, proprietário do estabelecimento comercial Multichand, que reside nesta residência no bairro da Ponta Geia, na cidade da Beira. O sequestro, de acordo com testemunhas, ocorreu cerca das 6 horas e 30 minutos desta quarta-feira. Os indivíduos, para além de ter sequestrado uma criança, balearam o motorista desta viatura que pretendia levar a criança para a sua escola logo pela manhã. O motorista estava para sair com criança para ir na escola e deixar na escola. E depois, de repente, apareceu um carro estranho e saíram 3 pessoas. Logo correu, pegou a criança. Depois estavam a pedir chave de carro. Dá chave. E o motorista estava a negar com chave. Daí deu tiro e levou a criança e foi embora com ele. O carro era cinzento, mas a matrícula estava colada com papéis. A arma era pistola, era uma pessoa também que tinha pistola. O motorista da viatura, que responde pelo nome de António Chinai e que deveria transportar as crianças para as respectivas escolas e que foi baleado pelos raptores, encontra-se a receber cuidados médicos no Hospital Central da Beira. Chinai conta os momentos de pânico que viveu. As crianças acabaram de preparar, desceram, era para ir deixar na escola. Só que de repente, depois subiram no carro, de repente vi uma carinha atrás de mim. Tiraram 3 pistolas, estava de máscara. Um que tirou a máscara, pegaram na criança, puseram no carro, pediram a chave do carro. Só que a chave do carro não chegaram de levar, não sei se chegaram de levar. Essa pessoa que tirou a máscara, me deu tiro, daí pegaram a criança e foram com ele. O Hospital Central da Beira garantiu que António Chinai está fora de perigo. Clinicamente o paciente está estável porque somente foram ferimentos e não teve lesão de osso nem de veias, o que faz com que ele esteja hemodinamicamente estável. Até a altura em que a nossa equipa de reportagem abandonou este local, agentes da Polícia da República de Moçambique já se encontravam neste local a fim de apurar o que teria acontecido e seguir com outras investigações. Com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. O crime organizado transnacional é uma das maiores inquietações da polícia na África Austral. A preocupação foi deixada esta quarta-feira pelo comandante-geral da polícia durante a reunião do subcomitê dos chefes da polícia da SADC, que decorreu hoje na praia do Bilene, província de Gaza. Foi durante esta reunião que juntou comandantes gerais da polícia da África Austral, chefes de polícia da região, o vice-ministro do Interior e representantes do governo de Gaza, que Júlio dos Santos Jane, na qualidade de presidente do organismo que congrega a polícia da SADC, lamentou que o crime organizado esteja a ganhar terreno na região. A região da SADC tem sido assolada por novos fenômenos criminais atípicos de diversa ordem, tais como a perseguição e assassinato de pessoas com pigmentação da pele e profanação de túmulos para fins obscurantistas. Registra-se com bastante preocupação o crescimento de crime organizado transnacional na forma de tráfico de seres e de órgãos humanos, caça furtiva, com maior incidência no do rinoceronte e do elefante, bem como a destruição do ambiente florestal para a extração de madeira e do combustível lenhoso. Não obstante esta realidade, Jane avançou que as ações conjuntas entre as polícias da região têm vindo a fragilizar o crime organizado. Em 2015, a SARP organizou e realizou várias operações conjuntas visando reduzir o campo de manobras e enfraquecer o crime organizado transfronteiriço dentro da nossa região, tendo recuperado diversos bens que haviam sido roubados em alguns países membros. Todos esses bens foram devolvidos aos seus legítimos proprietários. Por seu turno, José dos Santos Coimbra, vice-ministro do Interior, defendeu a necessidade de se sofisticar os mecanismos de atuação da polícia para refrear a ação dos criminosos. Emerge a obrigatoriedade de um combate cada vez mais cerrado àqueles que tudo fazem para destruir os fundamentos das nossas sociedades através do crime organizado, do tráfico de seres humanos, de drogas
armas de fogo, raptos e sequestro de pessoas, para a obtenção de ganhos monetários, branqueamento de capitais, caça furtiva, bem como de outras formas de criminalidade complexa. Na ocasião, foram atribuídas medalhas e certificados aos membros e antigos membros da Polícia da SATC que se destacaram no desenvolvimento do organismo que congrega a polícia de todos os países da África Austral. A conselheira residente da Procuradoria-Geral da República em Moçambique, Margarida de Lima, diz que sem cooperação internacional o país não vai combater o branqueamento de capitais. De Lima diz ainda que o combate a este crime pode ajudar a acabar com o crime organizado em Moçambique. Margarida de Lima falava à margem do Seminário de Capacitação dos Magistrados do Ministério Público em exercício no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhambane, em matérias de combate de branqueamento de capitais. A conselheira residente da Procuradoria-Geral da República diz que, com o avanço das tecnologias, os criminosos têm mais campo para a prática de crimes financeiros e entende que, sem a cooperação internacional, Moçambique não poderá combater este tipo de crime. Sem a cooperação internacional é impossível combater este crime. Este tipo de criminalidade passa por vários países. Normalmente nunca ocorre toda a criminalidade num só país. As transferências que se fazem eletrónicas, por exemplo, é uma forma tão rápida, tão célere e muito apetecível para os criminosos. De maneira que, e porque é tão rápida, num instante, um criminoso que ganha aqui $1 milhão de dólares consegue pôr esse $1 milhão de dólares num outro sítio, numa outra conta, ou seja, numa offshore ou não. Portanto, é evidente que a cooperação internacional tem que ser utilizada. Sem cooperação internacional não se combate o crime. Margarida de Lima disse, por outro lado, que o combate ao branqueamento de capitais pode ajudar a esclarecer vários casos de corrupção e outros crimes graves que têm lugar no país. Esta formação vai permitir ajudar os procuradores a conhecerem como é que é feito o branqueamento de capitais, como é que os criminosos utilizam o sistema financeiro, mas não só, para introduzir o produto ilícito dos crimes e como é que isso deve ser combatido e como é que podem dar acusações, fazer investigações e acusarem pelo crime de branqueamento de capitais. Esta é a segunda fase da capacitação dos magistrados do Ministério Público em exercício no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhambane, promovido pelo Gabinete das Nações Unidas para o combate ao crime e às drogas. Melhorar o diagnóstico do cancro no país é um dos desafios do setor da saúde. Para a Primeira-Dama da República, Isaura Nhus, que falava hoje, durante a abertura do primeiro Congresso Moçambicano sobre o cancro, nos próximos anos, ninguém deve morrer por falta de informação ou tratamento. Maputo é desde esta quarta-feira o ponto de encontro de cientistas, especialistas, farmacêuticos e sociedade civil de países africanos de língua portuguesa da área de combate ao cancro. A Primeira-Dama da República foi chamada a proceder à abertura do congresso com duração de 3 dias. Isaura Nhus falou dos avanços que o país tem dado no diagnóstico e tratamento do cancro, mas não deixou de apontar os desafios. Aumentar o acesso aos cuidados de prevenção e diagnóstico precoce através da expansão de unidades sanitárias para as zonas mais recônditas do país. Introduzir a vacina HPV como parte do calendário nacional de vacinações e melhorar a abordagem terapêutica através de maior acesso à quimioterapia e a introdução de radioterapia. O Ministério da Saúde também não ignora os desafios e vê neste congresso uma oportunidade para melhorar os serviços prestados aos doentes de cancro. Sabemos que aqui temos muitas experiências, pessoas com muito conhecimento e experiência de trabalho, e isso irá permitir-nos unir as energias em busca de caminhos para que possamos oferecer melhores serviços às populações mais vulneráveis e àqueles que precisam do nosso
trabalho. Este é o primeiro congresso moçambicano e o segundo dos Palopes sobre o cancro. O evento é um espaço de partilha de experiências e desenho de abordagens eficazes de luta e prevenção do cancro, que é um problema de saúde pública global. A prevalência da bilharziose na Zambésia continua alta em crianças dos 5 aos 14 anos de idade. Os distritos de Inhaçus, Mopeia e Murumbala são os mais críticos. A bilharziose está a preocupar autoridades da província da Zambésia, sobretudo nos 5 distritos considerados críticos, nomeadamente Der, Inhaçus, Mopeia, Murumbala e Namarroi. Bilharziose é uma doença que se manifesta com urina com sangue, daí que nós estamos preocupados e vamos aproveitar durante a semana fazer esta campanha, que a prevalência da bilharziose é muito alta nas crianças de 5 a 14 anos. Os medicamentos estão garantidos, penso que vamos ter bons resultados, porque há brigadas móveis que vão se deslocar para essas escolas. Esperamos reduzir esse impacto da bilharziose nas crianças, porque costuma provocar dor abdominal, urina com sangue, isso molesta a nossa criança e dificulta a aprendizagem. A bilharziose é uma doença parasitária e tem grande fator de risco quando as crianças tomam banho nos rios e lagoas, de onde podem ser contaminadas por parasita que desenvolve aquela doença. Para além desta campanha de tratamento massivo das crianças de 5 a 14 anos nesses distritos, nós temos feito palestras de sensibilização aos pais, aos líderes comunitários, às crianças nas escolas, para evitar tomar banho nos rios, nas lagoas, e quando nós tivermos qualquer manifestação desta doença, devemos nos deslocar aos centros de saúde para fazer o devido tratamento, porque os medicamentos também estão disponíveis no nosso sistema de rotina através do Sistema Nacional de Saúde. A campanha contra a bilharziose vai ter lugar em simultâneo até o dia 27 deste mês, com a campanha massiva de cistosomias e filarias linfáticas. Alice Mabote diz que ninguém está seguro em Moçambique, que há uma tendência para silenciar vozes incômodas. Artemisa Franco diz, por seu turno, que o atentado contra Jaime Macuan tem cunho político. Uma opinião rebatida por Ana Rita Citol, que diz que a Frelimo é aberta a críticas. Estou preocupada com o meu país. Eu não estou segura. A qualquer momento estou a receber uma bala. E essas pessoas dão balas porque são impunes. Não há ninguém desde que morreu Mondlane que foi punido. Portanto, é um modo de viver e um modo de operando. Eu até fico triste, aqui é o Conselho Coordenador da Procuradoria-Geral da República. Eu fiquei tão absolutamente triste de ouvir as afirmações, as preocupações que eles têm como discussão de agenda. Honestamente, eu disse, mas onde é que estamos afinal? Num país em que estamos com tantos problemas, há tantas coisas que eles podiam discutir, podiam tentar fazer parte. Não, estão a discutir números. Eu disse, não é possível, nós estamos na Lunalândia, só pode ser. E se me perguntar se estou segura, eu não estou segura desde o meu local de trabalho, que eu sento com pessoas que têm arma e usam-na. E isto é um sinal de que há tanta gente com arma ilegal no nosso país, que a gente já nem sabe com quem estamos. Eu não estou a falar de guerra. Portanto, que a Ana Rita fala, respeito, é a opinião dela, mas é uma situação de guerra, de manutenção de armas que perigam as populações no campo e na estrada. O que eu estou a falar em outro tema é calar pessoas. As ordens para executar o destaque vieram de chefias. Para mim, estes crimes que têm acontecido têm um cunho político. E por que eu digo que tem um cunho político? Porque cada vez que alguém inventa uma opinião, querem cercear a liberdade de expressão. O fim último é cercear a liberdade de expressão. O fim único é calar as bocas para as pessoas não se expressarem. Mas que país é este em que a gente não vai se expressar? Não me parece que haja alguma intenção da Frelimo de fazer seja o que for para silenciar vozes, porque a riqueza que a Frelimo tem para mim é esta.
E eu sinto que os históricos, aqueles que se chamam históricos, os fundadores, já são uma minoria que, se calhar, nos próximos congressos já não haverá nenhum. Não, são jovens e a diversidade de ideias é uma realidade. Temos críticos. Um deles é Sérgio Vieira, é Frelimo. Acho que ninguém tem dúvida que Sérgio é Frelimo. E esta semana aparece aí com ideias bombásticas que toda a gente está a acompanhar. Então, eu não quero dizer que esse ato macabro está associado a uma organização política. Muito bem, as três mulheres comentavam no programa Opinião no Feminino, que vai ao ar hoje na STV Notícias a partir das 23 horas e passa em repetição no canal aberto no domingo a partir das 11 horas e 30 minutos. Vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Neste episódio, conheça um dos subúrbios mais carismáticos de Moçambique. Fundado por macuas da província de Nampula e reconhecido pelas personalidades que se destacaram a nível artístico, político e desportivo. Acompanhe-nos nesta viagem a Mafalala, em Maputo, a da Europa. Não perca no 6º episódio da série Gorongosa, Tesouro do Mundo, os rugidos voltaram. Gorongosa dá-nos a conhecer, em época das chuvas, a extraordinária beleza de um dos maiores ninhos de aves aquáticas da África. Ainda neste episódio, veja a emocionante procura pelas crias de leão desaparecidas desde o aparecimento de um novo leão no grupo. Este sábado, a não perder, aqui na STV. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa,
era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. A maior frequência destes transportes, vulgo My Love. Você viu 4 horas aqui? De atendimento que geralmente é lento, é semelhante ao que se registra um pouco por todos os centros de saúde. A bicha não está a andar, não sei o que está a acontecer. Muitos dos que vieram morreram mesmo neste lugar. Não se queria ver pessoas cuja ocupação não é clara. E são elas que vieram parar aqui. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. Trazer opiniões diversas de um assunto que mexe com todos permite-nos trazer mais equilíbrio nas nossas matérias. No grande plano. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINA vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Metade da população que vive nas zonas rurais ainda não tem acesso à água potável. Em termos de saneamento do meio, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos reconhece que a situação está longe de ser resolvida. Responsáveis pelo abastecimento de água à população e gestão dos recursos hídricos reuniram-se esta quarta-feira com os doadores para avaliar o nível de implementação dos projetos do setor em 2015. Na ocasião, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Boneta, referiu que neste momento só 1 em cada 2 pessoas que vivem em zonas rurais tem acesso à água potável. Em relação ao abastecimento de água urbana, nós já estamos em cerca de 80%, enquanto que no abastecimento de água rural estamos em cerca de 50%. O ministro admite que para garantir a higiene nas zonas rurais ainda há muito trabalho por fazer. Em relação ao saneamento, estamos muito aquém nas zonas rurais e o nosso grande objetivo é que até o fim do milênio consigamos chegar à meta dos 50%, enquanto que neste momento as nossas metas não vão para além dos 30%. Já os parceiros de cooperação asseguram que vão continuar a apoiar projetos de água e saneamento, mas dizem que a suspensão do apoio ao orçamento continua. O que tem estado a ser debatido é mais em termos de apoio orçamental, e que é outro
outro assunto que vai além desta reunião. Por causa da suspensão do financiamento dos doadores, o ministro já prevê momentos difíceis. Havendo desembolsos que não vão ser efetivados, vão ter impacto sim, e só poderemos avaliar quando assim acontecer e quando chegamos ao fim do exercício. No que diz respeito ao abastecimento da água, o governo prevê cobrir cerca de 75% da população rural até 2019 e 90% das pessoas que vivem em zonas urbanas. Celebra-se hoje o Dia de África. Este ano, as festividades decorrem sob o lema 2016, Ano Africano dos Direitos Humanos, com destaque para os da mulher. Como é habitual, o município da Matola reuniu-se neste dia 25 de maio para celebrar o Dia de África. O presidente do Conselho Municipal, Calixto Coça, foi quem orientou a cerimónia de lançamento das festividades, que contou com a participação de diplomatas de países africanos. Um dos temas que vai merecer análise durante a semana é a questão da violação dos direitos humanos, principalmente da mulher. Ciente das práticas africanas, que algumas vezes consubstanciam a violação dos direitos humanos da mulher, este ano propomos-nos alargar o âmbito de discussão para os direitos humanos das mulheres como direitos subjetivos integrados no conceito de direitos fundamentais à vida, saúde, liberdade, igualdade, não discriminação com base no género, educação e informação. Para celebrar a semana, irão acontecer vários debates públicos versando assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável de África. Ecoemos o apelo pan-africano de que a África deve se unir cada vez mais com vista ao seu renascimento. As atuais gerações não estão confiantes e convictas de que o destino da África está nas mãos e que devemos agir agora para moldar o futuro que pretendemos. 25 de maio é considerado o Dia de África porque é a data em que 32 chefes de Estado africanos se reuniram na Etiópia em 1963 e criaram a Organização de Unidade Africana com o objetivo de libertar o continente do colonialismo. Vendedores ambulantes em Chimoio acusam a Polícia Municipal de ter espancado até a morte um vendedor de recargas. Estes amotinaram-se esta terça-feira de frente do Mercado Feira. Um protesto contra o espancamento até a morte a um revendedor de recargas na cidade de Chimoio. O ato foi protagonizado na última sexta-feira por um alegado agente da Polícia Municipal. Quando a gente sai vender aí, ao pé do nosso mercado, somos arrancados aqueles produtos com o município, bater até matar. Já mataram alguém aqui? Sim! Aí, na porta do mercado, aí, de noite, um moço que vendia crédito dele. Esse conselho municipal costuma nos levar coisa, nos bater, pôr no carro, dizer que homem com mulher se beijam, porque vocês aí na feira costumam se beijar. Bateram pessoas aqui no mercado feira, aqui. Bateram um moço que vende crédito. É isso mesmo. Que governo é esse? Qual maneira nós fizemos nós? Testemunhas dizem que o espancamento aconteceu no momento em que membros da Polícia Municipal retiravam à força vendedores ambulantes da parte frontal do Mercado Feira naquela cidade. O Conselho Municipal de Chimoio tentou apaziguar os ânimos dos populares e encorajou os vendedores ambulantes a exercerem as suas atividades no interior do mercado. O município tem a sua postura. Qual é a postura do município? Ninguém pode vender no passeio. A postura do município, todos devem vender nos mercados. Os vendedores ambulantes hão de existir sempre. Percebe, né? O que nós podemos fazer agora, se existe confusão nos vendedores ambulantes, nós vamos tratar para que os vendedores ambulantes não sejam atacados. Quanto ao suposto agente, o município diz estar a trabalhar no sentido de averiguar o caso. Autoridades do Parque Nacional das Quirimbas, em Cabo Delgado, denunciam pigagem de caranguejo e lagosta por operadores ilegais estrangeiros. Só este ano já foram apreendidas 1,5 tonelada de caranguejo capturado nas Quirimbas.
Há muito que o Parque Nacional das Quirimbas sofre de pilhagem de seus recursos marinhos, mas nos últimos tempos a situação tende a piorar com o registro de captura massiva de caranguejo e lagosta para exportação. Segundo o administrador do parque, em apenas 2 meses foram apreendidas mais de 1,5 toneladas de caranguejos que estavam destinadas à exportação. E as multas que foram aplicadas, há uma multa de 800 mil meticais que já foi paga e, entretanto, há outras que ainda esperam, portanto, vencer o período para poderem depois serem encaminhadas à Justiça para uma cobrança coerciva. Neste momento decorrem contactos com as alfândegas para se evitar a exportação de caranguejo ilegal e lagosta. Na altura da exportação desse caranguejo, devia-se exigir a proveniência desse caranguejo. E nós vamos agora ter alguns encontros, portanto, com as autoridades das alfândegas, que é para, na altura do desembaraço aduaneiro para a exportação do caranguejo, procurarmos saber se efetivamente ele é proveniente de uma fonte legal ou se é de fonte ilegal. Por outro lado, também estamos a trabalhar com a Justiça e, felizmente, a Procuradoria-Geral da República já nos abriu o espaço e neste momento nós podemos encaminhar, portanto, esses processos à Procuradoria para que medidas corretivas sejam tomadas. Se em apenas 2 meses foram apreendidas mais de 1,5 toneladas de caranguejos, as autoridades do Parque Nacional das Quirimbas acreditam que mais quantidades estejam a ser pilhadas nesta região da província de Cabo Delgado. Por isso, garantem redobrar esforços para a fiscalização de modo a evitar esta situação. Com imagens de Isidine Achá, Pedro Ferrão, do Parque Nacional das Quirimbas. Muito bem, vamos agora olhar a atualidade internacional. Familiares de vítimas dos atentados de Paris exigem respostas. 6 meses depois dos vários ataques que ceifaram a vida 130 pessoas e feriram 350, ainda muitas questões que necessitam de respostas. Centenas de familiares e amigos das vítimas dos atentados de 13 de novembro em Paris reuniram-se pela primeira vez com 6 magistrados para perceber o que aconteceu naquele fatídico dia. 6 meses depois dos vários ataques na capital francesa que ceifaram a vida de 130 pessoas e feriram 350, há ainda muitas questões que necessitam de respostas. Uma das principais questões levadas à mesa é por que razão as autoridades levaram 4 meses para prender Salah Abdeslam, que liderou os ataques, e por que não evitaram os ataques da mesma organização em Bruxelas. A reunião que teve lugar esta terça-feira será seguida de mais 2 nesta quarta e quinta-feira na Escola Militar de Paris. 6 magistrados tentam responder às questões dos sobreviventes e dos familiares e amigos das vítimas mortais dos atentados de Paris de 13 de novembro de 2015. Os ataques foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico. As autoridades egípcias descartam qualquer problema técnico do Airbus A320, que despenhou semana finda no mar Mediterrâneo com 66 pessoas a bordo. De acordo com o jornal estatal Al-Ahram, o voo MS-808 da Egyptair transmitiu 11 mensagens eletrônicas no intervalo entre o momento em que os motores começaram a funcionar e do seu desaparecimento na passada quinta-feira. As primeiras 2 mensagens revelaram que o motor estava a funcionar normalmente. A terceira mensagem mostrava a subida de temperatura pela janela do copiloto. A aeronave continuou a transmitir mensagens durante mais 3 minutos antes de desaparecer dos radares, descreve o Al-Ahram. Desde o desaparecimento da aeronave, têm surgido diversas teorias acerca das razões do acidente, mas autoridades da aviação dizem que até o momento ainda não existem informações suficientes para determinar as causas reais. Informações das unidades de tráfego aéreo na Grécia e no Egito já submeteram dados sobre os momentos finais da aeronave, contudo, os dados não têm correspondência uns com os outros. Recorde-se que a Airbus A320 fazia a rota Paris-Cairo quando desapareceu dos radares por volta das 14h45 da passada quinta-feira, com 66 pessoas a bordo.
A Federação Moçambicana de Futebol diz que os ataques de homens armados está a condicionar a disputa do Campeonato Nacional da Divisão de Honra. Toda a atualidade desportiva a acompanharmos na última parte do Jornal da Noite. Para já vamos observar mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma descida das temperaturas, onde Maputo poderá registrar uma máxima de 23 graus e uma temperatura mínima de 14 graus. 27 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 18 graus. Para Inhambane, prevê-se chuvas com uma máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 17 graus. Para o centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 18 graus. 23 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 11 graus. Para Tete, está previsto uma máxima de 29 graus e uma temperatura mínima de 19 graus. Para Climane, prevê-se uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 19 graus. Para o norte do país, para as próximas 24 horas, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 18 graus. 30 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 20 graus. E, por final, para Lixinga, prevê-se uma máxima de 23 graus e uma temperatura mínima de 11 graus. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne a Finambaila, expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas.
Gorongosa National Park is truly Africa's lost Eden. With our efforts of restoration, it will be an example for the international community that destroyed ecosystem can be restored. Community in and around the park boundary is important, and their development is must. For the community, it is important that we focus on their well-being, health, and education facilities, and above all, we protect and conserve their culture. Philosophy of human for humans, we will be engaging with community. Park has a magnificent history because of Rift Valley. One can observe true wilderness in the park to see firsthand and the beauty and mystery. I visited the park and was amazed the work done in a very short time. I must say that this is a showcase for a researcher and conservationist, an unforgettable tourist destination, an important element in the economic and social development of Mozambique. I would like to commend all the partners and the government for their serious effort and understanding the need and conserve Gorongosa National Park for our future generation. With our continuous effort, we will achieve lost glory. Um país sem ídolos é um país sem referências. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos olhar a atualidade esportiva. O Ferroviário da Beira fez as pazes com o seu público na tarde de hoje, ao derrotar o Machaquén por 2-0, após 2 empates seguidos no Moçambola. Com esta vitória, os Locomotivas da Beira passam a somar 19 pontos e mantém acesa a luta pelo título. O Ferroviário da Beira conquistou na tarde desta quarta-feira 3 preciosos pontos à passagem da 11ª jornada de Moçambola. Perante o seu público, os Locomotivas da Beira jogaram desde o início preocupados em marcar golos, mas encontrou um Machaquén aguerrido que desde o início da partida soube defender-se muito bem. Foi um jogo bastante animado, com reações bastante positivas de parte a parte perante as investidas do adversário, mas com ligeira vantagem da equipa da casa. Os golos só surgiram na segunda parte. O primeiro foi num lance de bola parada, a passagem do minuto 10. Gildo atirou para a baliza contrária e num lance dividida, Nelito introduziu a bola no fundo da baliza do Machaquén. A equipa do Machaquén não cruzou os braços e passou a lutar com mais garras à busca do golo de empate, sufocando completamente o seu adversário na sua zona defensiva, mas contra todas as previsões, foi o Ferroviário da Beira que chegou ao segundo golo já no tempo de compensação, ou seja, ao minuto 49. Numa excelente jogada de pé para pé, Nelito apenas empurrou a bola para o interior da baliza. E após o apito final, apesar do resultado ser favorável ao Ferroviário da Beira, os treinadores dos dois conjuntos mostraram-se satisfeitos com a atuação dos seus jogadores. Este resultado significa um duro golpe, um castigo imenso para a rapaziada do Machaquén, que hoje aqui dignificou a camisola do Machaquén, jogou o suficiente para sair daqui, no mínimo com um ponto, mas futebol é assim mesmo, ganha quem só marca gols, e o Ferroviário da Beira marcou os 2 gols e está de parabéns. Hoje estou muito feliz. Esse jogo é grande jogo. Grande jogo, época. Essa época. Muito grande jogo and very good game.